Bora lá, pessoal, mais um vídeo direto ao ponto. Hoje nós vamos falar, tratando de uma pergunta bastante recorrente, vocês perguntam bastante sobre isso, sobre adivinhação, quiromancia, cartomancia, tarô, falar com os mortos. Embora seja meio óbvio, né? Tem pessoas que ainda têm dúvida com relação a isso, né? Então, bora lá tirarmos essas dúvidas de vocês, tá bom? Bom, esses ensinamentos foram passados para o homem através de entidades, de anjos caídos, de uma maneira de perverter os valores divinos. Aquilo que é proibido, que Deus proibiu, o diabo vai lá e ensina. Ele ensina com mais, digamos assim, profundidade para os filhos do fogo, mas ele também ensina para outras pessoas de maneira mais superficial para espalhar o engano. Esse é o objetivo dele, espalhar o engano. Então a cartomancia, né, ler as cartas, isso inclui o tarô, a quiromancia, ler a palma da mão. Eu aprendi tudo isso, era nas artes mágicas lá ia falar do Kung Fu, das artes mágicas da Irmandade, né? O tarô, né? Falar com os mortos, invocar os mortos, será que isso é possível? A Bíblia condena a adivinhação, já começa por aí, tá bom? Então, tipo assim, aí tem outras coisas, como bola de cristal, ler a borra do café, ou então tirar o quebranto, isso tudo é invenção humana, tá? Isso o demônio não precisou interferir, o ser humano mesmo, com a sua habilidade criativa, ele acabou desenvolvendo isso e criando isso, né? Tipo, ler a borra do café. Aí como é que você interpreta isso, né? Mistério. Então, isso foi tudo criação humana. Mas vamos ver aqui, a Bíblia condena a adivinhação. A adivinhação, segundo a Bíblia, é como pecado de feitiçaria. E olha o que está escrito aqui em Apocalipse. Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade, etc. e tal. Tá? Apocalipse 22:15. Então, quem pratica feitiçaria, adivinhação, é feitiçaria, né? Outro texto aqui também, ó. Tá em Levítico 19:31. Não recorram aos médiuns, não recorram aos médiuns, não vai atrás do João de Deus, é roubada, vocês já estão sabendo que é roubada, né? Não recorram aos médiuns, nem busquem consulta aos espíritos, né? Pois vocês serão contaminados por eles, ou seja, enganados por eles, eles não vão te falar a verdade, vão te enganar, né? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus está dando aqui dizendo, olha, eu sou seu Deus, eu estou cuidando de vocês em dar essa orientação. Está lá em Levítico 19:31. Outro texto, quando disserem para vocês, procure um médium, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, né? Pois todos recorrem aos seus deuses, aos seus mortos a favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Isaías 8, de 19 a 20, né? Agora, esse texto eu gosto. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares ou adivinhos, né, que murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? Por que você vai consultar o espírito se você pode consultar a Deus? Você vai consultar o espírito, sei lá, do seu tataravô, do que você consultar a Deus. Aí continua, né? Por que não consultará o povo a seu Deus a favor dos vivos? Consulta-se os mortos? Quer dizer, a favor do vivo você consulta o morto, né? Sabe, é uma coisa estranha, né? Isaías 8:19. Mas não tem uma conexão mesmo, Daniel, porque a Bíblia pode dar algum ensejo para isso. Vamos ver se tem mesmo? Olha só. Não vos virareis para os adivinhadores, não se vire para os adivinhadores e encantadores, não busqueis, né? E contaminando-se com eles, eu sou o seu Deus, você se contamina, né? Contamina com aquelas palavras, com aquele engano, com aquela mentira, você se contamina. Saul fez uma grande besteira, ele quis consultar a Samuel,
né? Samuel morreu, ele perguntou para Deus, Deus não falou com ele, não falou através do Urim e do Tumim, não falou através dos profetas, ele vai consultar uma feiticeira, né? Então ele vai lá e chega diante da feiticeira. Vou pular aqui a parte aqui e ele vai chegar nela. E ele vai encontrar uma feiticeira de Endor, né? Há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Disseram para ele pediu para sondar. Busquem alguém aí que saiba invocar os mortos, né? E Saul se disfarçou. E se vestiu com outras roupas, chegou até ela, né? E pediu para que adivinhasse, ele queria falar com o profeta Samuel que tinha morrido, né? Então veja bem, a feiticeira estava com um pouco de medo, né? Porque ele já tinha perseguido os feiticeiros e ele fala, não vou te fazer mal algum, fica tranquila. Então ele jurou que não ia fazer mal algum a ela. Então a mulher disse para ele, a quem farei subir? E ele disse, fazei-me subir a Samuel. Reparou aqui, a quem me fazer subir? Farei subir a Samuel. Quem está no céu está em cima, não é? Não é assim? Quem está embaixo tem ideia de inferno, é o Hades. Esse conceito é muito antigo já. Então essa entidade que veio, não veio do céu, não veio. Jesus ascendeu aos céus. Ele não desceu para fundo da terra, para as profundezas do abismo, não é? Não é assim? Então, se ele subiu, ele veio de baixo. Se ele veio de baixo, ele veio de uma esfera demoníaca, ele veio do Hades, ele veio do inferno, não veio ali do céu. Então, enganou Saul, enganou, se contaminou ali. 1 Samuel 28, de 6 a 11, né? Ah, mas Daniel, tem um caso aqui, Daniel, lembrei. Eu sei que você lembrou, por isso que eu estou falando. Tem um caso lá contado em Mateus, que quando Jesus ele expira na cruz, ele diz está consumado, né? Tem gente que sai do túmulo, né? E os mortos vivem e saem andando pela cidade e muitos viram os mortos. Quer dizer, é uma cena meio The Walking Dead, né? Meio aquele clipe do Thriller, né? Do Michael Jackson. Primeiro que isso é relatado somente em Mateus. Se esse tipo de coisa acontecesse de verdade, literalmente, e não metaforicamente, como foi o caso, aqui é uma parousia, eu vou explicar o que é, todo mundo contaria, especialmente Lucas, o evangelista Lucas, ele era um cara extremamente detalhista, estaria narrado em Lucas, ele não ia deixar passar isso em branco, né? Só Mateus conta. Ele está usando aqui de uma metáfora. O que é uma parousia? É uma palavra que vem do grego que significa na crença, a volta de Jesus. Você acredita na volta de Jesus. Então, quando eles falam, abriram sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Está em Mateus, só Mateus narra isso, Mateus 27, 52 a 53. O que aconteceu aqui? É uma metáfora. Pessoas que nunca acreditaram em Jesus, acreditaram. E aqueles que viram, puxa, esse cara está acreditando em Jesus, mas esse daqui não era um fariseu hipócrita? Esse aqui não xingou Jesus? Esse não quis apedrejar Jesus? Aquela pessoa estava morta para Cristo, mas agora ele vive em Cristo. É isso, é uma metáfora só. Se fosse algo literal, imagina, seria uma cena de The Walking Dead e seria narrado por todos os outros demais evangelistas, sem dúvida alguma, tá? Foi uma metáfora apenas. Então, nesse caso aqui, narrado por Mateus, é uma metáfora, tá? Uma parousia, são pessoas que passaram a acreditar que Jesus é o Senhor. Por isso, muitos ficaram estupefatos e maravilhados com eles. Eram pessoas que estavam mortas em Cristo e agora estão vivas em Cristo. É nesse sentido, tá bom? Mas ficou claro. Adivinhação, não. Tarô, cartomancia, todas essas coisas vai te enganar, vai te contaminar. É o que a Bíblia diz, você vai te contaminar com essas coisas. Cai fora disso, cai fora desse tipo de coisa, tá bom? Consulta com os mortos, nada a ver. Ao homem é dado morrer uma só vez, tá bom? Vai ser até o tema de um outro assunto nosso aqui, no Papo Reto, direto ao ponto. Nós vamos falar de desdobramento e viagem astral. Aguardem.